Acharam? Eu vou ler apenas 2 versículos agora, que diz assim, os versos 7 e 8, que diz o seguinte: portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Amém? Curve sua cabeça, assim como estamos assentados. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, o Senhor já tem ministrado o nosso coração de forma tão gloriosa. Através do louvor, o Senhor nos deu provas visíveis da sua presença aqui. Continua o teu mover, Pai, nesse lugar. E agora, Pai, de forma graciosa, toma a nossa vida, Pai. Toma minha vida, Senhor, na minha fragilidade, na minha imperfeição, na minha pequenez. Deus, neste momento, que a nossa mente esteja voltada para o Senhor, que a Tua palavra alcance o nosso coração agora, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em cada um de nós, da maneira como o Senhor deseja. Eu sei que essa palavra é de alcançar cada vida na sua necessidade. Tu que és aquele que nos convence de todas as coisas, passe agora a agir em nosso coração, nos clarificando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, Tiago, portanto, está nos advertindo a respeito da vinda do Senhor e da necessidade que temos de sermos perseverantes, de perseverar. Perseverar é uma virtude cristã que precisa ser desenvolvida por todos nós, porque ela é de grande importância para a nossa vida. A gente tem vivido um tempo de inconstância, né? Nem sempre as pessoas estão sendo constantes como deveriam ser. Vivemos num mundo de altos e baixos, né? Um dia a gente mesmo às vezes tem essa vida, um dia a gente está, né, cheio de entusiasmo, cheio de vontade, outro dia a gente está desanimado. Quantas vezes a gente vive isso, essa inconstância na nossa vida? Mas a palavra de Deus nos adverte nesta noite que nós temos como o lavrador que com paciência aguarda. Ele sempre lhe planta mesmo, e os irmãos aqui, eu creio, muitos vezes têm experiências muito mais profundas do que eu, e sabendo que confiam, não, eu vou plantar mesmo que venha a seca, mesmo que venha as dificuldades, mas sempre no momento na estação própria, você prepara a terra, vai plantar sua semente, esperando que dê o fruto. E o Senhor nos exorta que igualmente, de igual modo, temos que fortalecer o nosso coração. E assim como o lavrador, que não desanima de continuar plantando o seu grão e esperando a sua colheita. Vamos perseverar, ser perseverante, porque a vinda do Senhor está próxima. Qual a importância da perseverança para nós? A palavra de Deus, ela nos fala, e Jesus, ele fala uma palavra para nós lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Eu queria ver com vocês, Marcos, capítulo 13, verso 13. E até eu pediria assim, se alguém, né, com a ajuda de vocês, e alguém se põe de pé e leia para nós bem alto esse texto de Marcos 13, verso 13. Quem achou, pode ler para nós. E todos odiaram, porque vocês são meus, mas todos que perseveraram até o fim serão salvos. Olha só, Jesus fala, olha, vocês serão odiados por todos, por minha causa. Agora, aquele que perseverar até o fim, vai ser o quê? Salvo. Meus amados, a tua salvação depende da tua perseverança. Amém? Olha, a tua parte na salvação
Jesus fez tudo, sim, Ele nos salvou, mas a minha parte e a tua parte é perseverar. Amém? Pode dizer isso para o teu irmão, a tua parte na salvação é perseverar. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o que Jesus ainda acrescenta no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Ele diz para a gente assim, verso 21. Capítulo 21, perdão, verso 19. E me permitam ler nessa tradução, que diz assim: é na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Palavra de Jesus. Então, na perseverança que a nossa salvação está sendo confirmada. Ela já nos foi dada, já nos foi garantida por Jesus lá na cruz, mas a nossa perseverança há de confirmar a nossa salvação. Por isso é necessário buscarmos para a nossa vida a perseverança, a constância na palavra de Deus. Ela nos prepara para a volta de Jesus. Os dois textos que lemos de Tiago nos falam isto, que enfrentaremos dias difíceis. Os dias são difíceis, mas a perseverança nos prepara para a volta de Jesus, porque o Senhor não nos prometeu vida fácil. Muitos pensam no Evangelho, né, fácil, mas o Evangelho não é nada fácil para a nossa vida. Nós sabemos que viver o Evangelho para o crente é impossível. Nós vivemos pela graça de Deus, nós vivemos debaixo da misericórdia de Jesus Cristo. Não há em nós nada que nos capacite, que nos habilite, humanamente falando, ao Evangelho. Se não for ação do Espírito Santo na nossa vida, não temos como viver o Evangelho. Mas é o Espírito Santo que nos capacita a viver o Evangelho. E agora essa constância, ela é importante para a nossa vida, porque Jesus está voltando. E nós precisamos, portanto, estar preparados para a volta do Senhor Jesus. E a perseverança é importante também, porque é pela perseverança que nós iremos obter recompensa de Deus. Deus vai nos recompensar pela perseverança. Voltando a Tiago no capítulo 5, que nós lemos, tá? No versículo 10 e 11, observem bem o que nos diz Tiago, nesses dois versículos 10 e 11. Aqui eu gostaria então que alguém me ajudasse lendo esse texto. Tiago capítulo 5, versos 10 e 11. Irmãos, não se queixem. Irmãos, tomem como exemplo de paciência nos sofrimentos profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Olha só. Olha o que o texto nos diz, que devemos ter como exemplo para nós a perseverança e a paciência dos profetas que anunciaram, que pregaram o nome do Senhor em meio a tribulações, em meio a sofrimento, em meio a aflições. Eles não desistiram de anunciar e de pregar o nome de Deus, o nome do Senhor. Todos os profetas enfrentaram oposição, forte oposição. Né? Nós sabemos, nós olhando a história dos profetas, vamos ver isso. Elias, que nós temos como o maior dos profetas, né? Jesus, ele representa o ministério profético no Monte da Transfiguração, mas se nós formos olhar o ministério de Elias, com todos os milagres, com todo o aspecto sobrenatural, que foram dos profetas que mais realizou milagres, Elias desistiu do ministério. Houve um momento que Elias foi para o deserto, né? E no deserto ele disse que queria morrer. Ou seja, ele entrou em depressão profunda, mediante as aflições que ele sofre para anunciar a mensagem que Deus lhe dera.
Um homem que realizou muitos milagres, mas um homem que viveu na pobreza, na dificuldade. No momento da dificuldade, quem Deus levanta para sustentar Elias não foi um comerciante, não foi um empresário, não foi um fazendeiro. Deus escolhe uma viúva para sustentar o profeta. Ele comeu comida que a viúva tinha em casa. Não é verdade? Foi assim. Lá quando ele estava na beira do rio Querite, quando Deus manda quem sustentar ele? Os corvos. Você acha que o corvo chegava no restaurante e me deu uma picanha aí, bem gorda, bem assada, que eu vou levar para o profeta? Era a carne que o corvo comia. Era essa carne que o profeta recebia lá. Não fique imaginando vocês que era carne de primeira que o profeta recebia. Me assusta isso. E portanto Elias teve um ministério de dificuldades, de sofrimento. É isso que nós temos, o exemplo dos profetas que a Bíblia nos lembra é esse. E mesmo assim ele não deixou de anunciar a palavra. Jeremias, né, sendo pisado, preso, muitas vezes, né, o próprio rei, que se dizia amigo dele, né, ele o prendeu porque ele ministrava a palavra de Deus. Mas o Senhor, a palavra de Deus, Tiago diz, olha, tem desses homens como exemplo. E ainda fala, considere a paciência de Jó, o sofrimento de Jó, a perseverança de Jó. E Jó só teve vitória porque perseverou, porque se ele tivesse desistido no meio do caminho, ele não teria alcançado a bênção que ele alcançou, que está lá no final do livro. Então, amados, temos que entender isso. Você vai ser abençoado, sim. Deus tem promessa para a nossa vida? Tem. Mas o Senhor nos chama a perseverança. Amém? Deus nos chama a continuar, a prosseguir, mesmo que a caminhada esteja sendo pesada, difícil, pesarosa. Mesmo, amados, que nós estamos tendo que passar por lutas, por dificuldades. Mas o Senhor nos exorta e nos pede a perseverar, porque vamos receber recompensa de Deus. O Senhor é o Deus que recompensa a perseverança. Ele vai estar lá no fim do caminho te esperando, para te dar a vitória. Amém? Mas Ele já está no fim do caminho, não está no meio não. Ele vai estar esperando no final do caminho. Você tem que passar por Ele. E agora, pensando nisso, como a gente alcança a perseverança? Qual é os recursos que temos? Qual é os recursos que Deus nos dá para a gente obter perseverança? Olha os recursos de Deus. O primeiro recurso nós encontramos aqui mesmo na carta a Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Alguém leia para nós 2 e 3 de Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Qual é o caminho da perseverança? Como é que a gente conquista a perseverança? Hã? A gente não gosta disso, né? Parece que vai contra algum evangelho que está ouvindo por aí, né? Pare de sofrer, né? E por aí vai os slogans. Mas a palavra de Deus nos ensina, está nos exortando, dizendo nessa noite, tende por alegria passardes por provações. Já pensou ter alegria na provação, meu irmão? Alegria na provação. É essa alegria que o apóstolo Paulo diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, não é a alegria das circunstâncias. Não é a alegria de que tudo vai bem. É a alegria de que Deus vai nos dar vitória. Esta alegria, ela diz que excede o entendimento. Esta paz excede o entendimento, conforme diz Paulo, porque ninguém entende, é coisa de maluco mesmo. É coisa de doido. Você está passando por provação e alguém te dizer, tende isso por alegria, meu irmão. Qual alegria? Na provação, não. Porque é provação, é dificuldade, é luta. Mas alegria porque a minha perseverança está sendo confirmada. Eu estou recebendo uma virtude para a minha vida. E ele diz isso, né? No verso 3 ele fala, porque portanto a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e eu preciso dela. Eu necessito dela para assegurar a minha salvação no dia final.
A salvação da minha alma é conquistada dia após dia pela perseverança. E Deus se utiliza das provações, das dificuldades, para que nós possamos ser fortalecidos nele. E que você entenda isso e diga: Senhor, obrigado por essa dificuldade que eu estou enfrentando, porque eu sei, eu vou sair dela mais forte, porque o Senhor me garante vitória. Essa é a verdade. Deus nos dá vitória. Ele nos garante, nós sabemos disso, mas sabemos que temos um caminho a trilhar. O apóstolo Paulo também, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, os versos de 3 a 5. Romanos, capítulo 5, versos de 3 a 5. E Paulo está falando em linha aqui com o Tiago. Olha o que ele diz. Alguém leia para nós. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Que o que temos, ele diz: olha, vamos nos gloriar, nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação nos produz perseverança. A perseverança aprova o nosso caráter. E nós temos aqui um grande problema, de fato, a ser resolvido no homem carnal, no homem natural. É esta questão caráter. Todos nós temos deficiências no caráter. Não somos perfeitos, mas como a gente é aperfeiçoado? Diz que a perseverança tem esse papel, essa função de aprovar nosso caráter, de aperfeiçoar nosso caráter. E uma vez que o nosso caráter está sendo aprovado, isso produz em nós confiança. E que confiança nós temos? É uma confiança que não nos decepciona, porque a confiança é que Deus derramou em nossos corações o Espírito Santo, aleluia. Então Deus já derramou em nós o seu Espírito. Ele derramou o seu amor por meio do Espírito. E nós temos isso, nós alcançamos isso de Deus. E por isso agora estamos nessa caminhada, sendo aperfeiçoados por meio das dificuldades, por meio das tribulações, por meio das provações, por meio das nossas próprias fraquezas. Só Deus, na sua glória infinita, na sua bondade, na sua inteligência, esse Deus magnífico poderia fazer algo assim. Ele usa a minha fraqueza, a tua fraqueza, para te aperfeiçoar. Que coisa linda isso, né? Só Deus pode fazer isso. Não dá para entender isso, não dá para compreender. Mas Deus se utiliza das nossas contingências, das dificuldades que estamos enfrentando no dia a dia para viver, para sobreviver. E no meio de tudo isso, Deus está nos aperfeiçoando, nos moldando, trabalhando em nós o seu caráter, a sua natureza, para que um dia venhamos chegar naquilo que Ele projetou do início, sua imagem e semelhança. Seremos como Ele é e o veremos face a face. Aleluia. Glória a Deus. Estamos passando, portanto, amados, nesse tempo que estamos aqui, que Deus nos permite estar aqui sobre a terra. Nós estamos aqui sendo trabalhados pelo nosso Deus. Saiba disso, você é projeto de Deus. Alguém disse uma vez: coloque uma placa na sua vida, no seu coração, e olhe para o seu irmão e diga: estamos em obras. Estou em obras. Deus não terminou a sua obra em nós. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está moldando o nosso coração, moldando o nosso caráter, nos forjando a imagem do seu Filho amado. Aleluia. Por isso fica fácil entender quando Paulo diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma tradução diz, a NVI fala, que a Nova Tradução Internacional: Deus age em todas as coisas para nos aperfeiçoar. Glorifique a Deus. Saiba, Deus está trabalhando em você. Você pode sentir a mão de Deus na tua enfermidade.
Você pode perceber a mão de Deus na aflição que você está enfrentando? Você pode perceber a mão de Deus agindo no teu caráter, te aperfeiçoando, meu irmão, nessa fraqueza que você luta tanto contra ela. O apóstolo Paulo tem um testemunho tremendo para nós. Quando ele escreve a carta de Paulo aos Coríntios, ele fala assim: Satanás, eu vi a glória de Deus, eu tive visões que eu não posso nem contar para vocês. Não tenho como contar. Mas para que eu não me gloriasse nessas visões, Deus enviou um mensageiro de Satanás. O que é o mensageiro de Satanás? É um demônio. Não é verdade? Um demônio que atormentava Paulo. E diz que Paulo orou 3 vezes naquele texto. Significa que Paulo orou inúmeras vezes. Não foi apenas 3 vezes, não. Ele talvez orou e cansou de orar. Deus, afasta esse demônio de mim. Deus, manda para bem longe, Senhor. Manda ele para o inferno, Senhor. Mas Deus, qual é a resposta de Deus? Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Há um propósito com isso, Paulo, com a tua aflição, com a tua opressão, com essa dificuldade que você enfrenta, enviada da parte do maligno. Mas para quê, Paulo? Para te aperfeiçoar. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, amados, sejamos confiantes no Senhor. Nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, Deus está plantando em nós algo tremendo, que é a perseverança. Eu quero te mencionar para você alguns benefícios da perseverança na nossa vida. Vocês vão ver como é necessário, como você vai ser abençoado pela perseverança. Tiago, lá no capítulo 1, voltando à carta de Tiago, capítulo 1, no verso 4, tem uma revelação tremenda para nós ali. Tiago 1, versículo 4. Quem achou pode Ora, ajudar. Sim. a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha só, qual é o papel, qual é o benefício que a perseverança me traz? O benefício é esse, diz que a perseverança, ela deve ter plena ação. Ela age em mim. E a perseverança me faz com que eu seja aperfeiçoado. Amém? Amém. Aperfeiçoado e completo. Diz o texto, sem que nos falte virtude alguma. Então a perseverança não só é uma virtude em si, mas ela traz consigo as virtudes que eu e você precisamos. Deus está desenvolvendo virtudes em nós. Podíamos dizer assim, a perseverança produz em nós maturidade. Um crente que vive, que consegue entender o propósito das lutas, das dificuldades, e que nela persevera, ele vai percebendo, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai conquistando mais daquilo que Deus tem para ele. É o que o Tiago está nos dizendo. Olha, é esse o objetivo, é esse o propósito da perseverança. Ela tem ação, ela deve ter uma ação na sua vida, a fim de que vocês sejam plenamente perfeitos, aperfeiçoados e completos, sem que te falte nenhuma virtude. Então, irmãos, nós estamos caminhando para o céu. Céu é um lugar de perfeição, céu é um lugar de santidade, e esse tempo aqui é o tempo de preparo para o céu. Ou você acredita que vamos chegar por aqui? Eu não creio. Nós estamos nos preparando para o reino de Deus. Nós estamos nos preparando para o céu, para estar para sempre, toda a eternidade diante de Deus. E por isso eu e você necessitamos ser aperfeiçoados. E o caminho para a perfeição passa pela dificuldade, pela luta, pelo sofrimento. E a perseverança é fundamental, é a virtude que nos leva à maturidade. Essa é a bênção número 1 que a gente alcança pela perseverança. Portanto, persevere. Amém? Persevere. Se quer ir para o céu, seja perseverante. Os que desistem não vão para o céu. Os que permanecem firmes vão para o céu. Então permaneça, meu irmão.
ande mais um pouco, espere mais um pouco, lute mais um pouco, porque o Senhor te dará a recompensa certa, segundo a sua palavra. O apóstolo Pedro também nos fala de outra virtude que temos, acho interessante, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, capítulo 1 da segunda carta de Pedro, os versos de 5 a 8. Então eu pedi a ajuda de vocês para lerem esse texto para nós. Alguém para ler? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam essa palavra? Obtiveram a revelação dessa palavra? Não peça ao Senhor a revelação dessa palavra. Para a salvação, não há mais nenhum esforço, não há nenhum esforço humano na salvação, porque a salvação é mérito única e tão somente do Senhor Jesus. Mas as virtudes cristãs, o texto fala bem claro para nós dessas virtudes, nós devemos aplicar diligência. O que é diligência? É esforço, é empenho, é algo que nos custa. Temos que de fato abrir mão, renunciar, buscar, decidir, querer para a nossa vida. E ele então, o apóstolo Pedro está nos falando de reunir nosso esforço e acrescentar nele, né, as virtudes da nossa fé, acrescentar à fé o conhecimento, do conhecimento o domínio próprio perseverança, né, piedade, fraternidade, depois da fraternidade o amor. Ele diz, e se essas virtudes existirem em vocês, vocês vão crescer. Vocês não ficarão angustiosos, mas serão frutíferos. Amém? Você quer ter uma vida frutífera? Então, meu querido irmão, te aplica a estas virtudes. Persevere. Busque o Senhor perseverantemente. Não desista dos planos de Deus, do propósito de Deus. Mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que tudo seja contra, meu irmão, mas creia, espere, confie. A palavra de Deus nos diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Não havia esperança para ele, mas ele não desistiu, ele continuou crendo, confiando que Deus seria fiel e é fiel. Que coisa tremenda, mesmo no momento em que Deus chega para ele e diz, Abraão, me dê o teu filho. Vá para a terra de Moriá, oferece meu filho em sacrifício. E ele perseverantemente foi. E vejam, para Abraão não vacilar, não descuidar, para não ter desculpa, diz que ele prepara a lenha. Leva o fogo, leva o cutelo, ele levou tudo para fazer o sacrifício. Ele levou tudo, não deixou para preparar lá no lugar, não. Por quê? Porque ele não queria desistir, não queria que nada fosse desculpa para ele pensar assim, Deus, não encontrei fogo, não ofereci o sacrifício. Deus, eu esqueci de levar a lenha, estava molhada, não deu para fazer o altar. Ele preparou tudo. E meus amados, sua perseverança foi a tal ponto que quando ele deixa os seus empregados lá no pé do monte de Moriá, ele diz, olha, nós vamos, eu e meu filho, vamos adorar e voltaremos. Que confiança, amados. Nós voltaremos, porque ele confiava que Deus é fiel. Meus amados, Deus é fiel. Mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que tudo esteja contra você, mesmo que as suas esperanças já se acabaram, mesmo que todo mundo venha dizer, desista, pare com isso. Mas se Deus tem falado no teu coração, persevere. Caminhe. Ande naquilo que o Senhor tem te revelado, naquilo que Deus tem te mostrado. Não desista.
Muitos estão desistindo da fé, desistindo da comunhão, desistindo, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque lá acontece isso, acontece aquele outro. Meu irmão, persevere, 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 porque você for até o fim, você será salvo. Nós desistimos muito facilmente, queremos ter uma vida fácil, estamos cercados de comodidade, vemos um mundo moderno que quer nos dizer que a vida é confortável e tem que ser confortável. Quem disse isso? Mas nós sabemos que o Evangelho, a proposta de Jesus foi outra para nós. Jesus nos propôs carregar a cruz todos os dias. E por isso, meu irmão, a perseverança é necessária na tua vida para que você seja frutífero. Você vai ter sim uma vida abençoada. Você vai ter uma vida em que a graça de Deus vai se manifestar. As tuas orações serão respondidas sim. Mas é necessário perseverança. Confia no Senhor. Te apega nele. Eu quero te apresentar também como benefício da perseverança. A perseverança é um benefício espiritual, um recurso espiritual que ninguém pode nos tirar. Sabia disso? A perseverança é um recurso espiritual que ninguém pode nos tirar. Eu queria que você guardasse isso nessa noite. A perseverança é algo que só depende de você, de mais ninguém. A tua perseverança não depende do irmão, não depende da família, depende unicamente de você. E ninguém pode roubá-la de você. Você já tinha pensado nisso? Eu quero te levar para um texto bem interessante lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Capítulo 18 de Lucas.